Agora, precisamos entender, esses erros também têm muito do estilo de jogo do adversário. Assim, eu penso um pouco diferente. O que eu vi foi o Bayern jogando realmente com muita intensidade. Só que ele faz uma administração disso, né? Quando ele faz 2-0, nenhum time do mundo vai ficar 90 minutos marcando tão intensamente. Você tem que dosar a energia. Ele arrefece. E aí o Flamengo consegue jogar. E aí tem coisas boas do Flamengo. Conseguiu criar. O Neuer faz a defesa do jogo, no chute do Luiz Araújo. Depois o Luiz Araújo finaliza uma bola, rende a trave. Uma bola meio de virada ali, que se ele acerta, precisa um pouquinho para lá, para o lado, ela entra, porque o Neuer foi no contrapé do goleiro. E aí sai o gol. O Gerson chutou, gente. O Gerson chutou a bola para o gol adversário. E que chute, né? Ela passa aqui, ó, acima assim, dos punhos do Neuer. Ele abre assim, pode ver pelo ângulo atrás ali, da outra meta, de frente para ele, que ele faz assim para tentar dar tipo uma jogada de vôlei, dar uma defesa com os punhos, e ela passa igual um foguete por cima. Por que, que não faz isso mais vezes? Cara, a bola se oferece para o Gerson para finalizações como essa, talvez não com tanta liberdade, mas ela várias vezes. Ela chega assim bonita, para encher o pé, ele não chuta. Ontem chutou. Então teve coisas boas naquele momento. A questão é, quando o Bayern tem a sua diferença diminuída para dois, ele intensifica o seu jogo e faz mais um gol. E os erros acontecem, os erros eles têm que ser criticados. Erros têm que ser criticados. Né? Você está ali para não errar. Mas eu acho que é preciso não perder a noção, que eu acho que muita gente na torcida, pelo que eu vi em rede social, não percebeu, que os erros são forçados pela qualidade do jogo do adversário. Nenhum time do mundo faz o que esses caras fazem. Eles pressionam absurdamente. Absurdamente. É um negócio avassalador. Não deixam respirar. Ninguém faz isso com o Flamengo na América do Sul. O Flamengo que tenta fazer isso com seus adversários. E acho também outra coisa. Aí tem gente que tinha que jogar por uma bola. O Flamengo não sabe jogar por uma bola. Não ia conseguir. E ia perder do mesmo jeito. Porque ia ficar rifando bola, esticando bola para o ataque, e tomando porrada, e tomando porrada. Ia perder do mesmo jeito. Não, não tem para onde correr. A chance contra um adversário desse é o adversário jogar mal. Vamos trazer para a nossa realidade. O Central Córdoba venceu o Flamengo. O Flamengo jogou bem aquele jogo? Não, jogou muito mal. Se o Flamengo jogasse bem, o Central Córdoba venceria o Flamengo? Não venceria o Flamengo. Nem o Maracanã, nem Santiago del Esteiro. Então, quando um time muito mais forte perde, por enquanto o Borrom, eles perderam do Campeonato Alemão, o time rebaixado, teve jogador expulso, jogo ruim, tudo deu errado. Perderam em casa. O Lanterna, o campeão perdeu para o último colocado. Perderam para o Mainz, perderam para o Feyenoord, 3-0. O Feyenoord não é melhor que o Flamengo. Né? Nem é o campeão da Holanda. Mas ganhou de 3-0. Uma jornada ruim. Você vai pesquisar esses jogos, você vai ver que coisas ruins aconteceram. Eventualmente, escalação do time mais mexido. Botafogo e PSG, sem tirar o mérito do Botafogo, fez um jogo possível e ganhou, legal e tal. Era o PSG sem a força máxima, com titulares no banco. E na fase de grupos. Ontem você viu o PSG jogar contra o Inter Miami, que o Palmeiras suou para empatar. O Palmeiras suou para empatar, num jogo que valia a classificação. Que em dado momento, se sai mais um gol de um dos dois times, que quando um ou outro estava vencendo, Al Ahly e Porto, e estava com um gol, e faz mais um gol, no caso do Porto, fazia dois gols de vantagem, o Palmeiras podia ser eliminado. E quase tomou um terceiro. Foi difícil empatar com aquele time. Ontem o PSG, não, hoje não tem brincadeira. Tem Messi, tem Soares, não tem ninguém, mas atropelou rapidamente. Porque quando chegou agora na fase de grupo, mudou o nível. Flamengo e Chelsea. Eu não sei como seria esse jogo no mata-mata. Talvez fosse totalmente diferente. O Chelsea competiu, bateu muito, tudo. O Flamengo venceu, foi uma vitória legal, mas num jogo eliminatório, eu acho que a coisa muda. Até poder estar em fim de temporada e saberem que poderiam se classificar sem jogar o máximo. Agora, ontem, o Bayern, para mim, estreou na competição. Foi o primeiro jogo que eles jogaram realmente a Vera. E o gesto do Goretzka, aliás, do Kimmich, comemorando a defesa do Neuer no chute do Luiz Araújo, simboliza isso. O bote do Pamecano no Arrascaeta mostra a diferença de realidade. O Arrasca parecia que estava jogando com o Maricá. Ele recebe a bola, assim, com aquela calma, ele não faz um giro. Ele nem percebia, ele nem imaginava que o jogador adversário ia chegar. Se ele jogasse na Europa, se o Flamengo tivesse o intercâmbio de jogar com esses times, talvez ele estivesse mais condicionado ao seguinte, cara, aqui é receber, já tem alguém no meu cangote aqui, cara. Ele não esperava nunca de aquilo ali. Quando ele viu, pumba, a bola não estava mais com ele. E assim, isso aconteceu o jogo inteiro. Eu destaco esse jogo, esse lance, porque foi o lance que gerou o segundo gol. Né? Então foi assim, uma aula, assim, uma realidade que foi apresentada, que tem que ser enfrentada. E o Flamengo tem que tirar lições disso para tentar ser
dominante no futebol da sua realidade. Né? E ontem até uma pessoa do clube que eu conversei falou, eu falei, pois é, como é que o Flamengo pode diminuir essa distância? Aí eu falei assim, pois é, o Flamengo não vai jogar com o Bahia novamente. Tipo, não vai diminuir. E outra pergunta que eu fiz a Felipe Luiz ontem na coletiva foi justamente da falta de intercâmbio. Se você pegar os times de Portugal, muito se discutiu, né? O nível de Porto, Benfica, Sporting, será que são melhores que os times brasileiros, os da ponta da tabela de cima? O Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo do ano passado e tal. Digamos que esses times tenham semelhanças em nível técnico, né? E de competição com os melhores do Brasil, os times grandes de Portugal. Vamos imaginar que sim. Esses times jogam contra essas equipes muito fortes. O Sport joga contra o Manchester City, joga contra o Bayern, o Porto joga também, o Bayern de Munique enfrenta o Benfica, nas competições europeias. E mesmo quando não joga com esses da elite, você joga com o bloco de baixo, você tem vários confrontos com times que ficam no segundo escalão e que também são times competitivos acostumados a esse tipo de enfrentamento. Os times sul-americanos não têm esses enfrentamentos. O único jogo que eu me lembro realmente que me passou uma sensação de um jogo com essa disputa do Flamengo dos últimos anos, não sei se o André concorda, se ele vai querer, se ele concorda, se ele acrescentaria um outro. É a final de 2019. É o River Plate esganando o Flamengo no primeiro tempo e o Flamengo jogando melhor no segundo. Galhardo num ótimo momento, que não é o de agora, né, evidentemente, e Jorge Jesus. E outra coisa importante, o jogo de ontem mostrou a proeza que foi o time de Jorge Jesus jogar com o Liverpool como jogou em 2019. O Liverpool era o melhor time do mundo. Também de muita pressão, muito intenso, com Salah, com Mané, com Firmino. Os caras estavam numa fase maravilhosa, só ganharam na prorrogação. O Flamengo também teve mais posse de bola, o Flamengo também teve momentos bons do jogo, e competiu e não foi vazado nos 90 minutos. Teve até chance ali, poucas, mas teve. Mereceu perder. Mereceu perder. Mas fez um jogo muito. Aquele jogo ontem ficou maior, na minha visão. Ficou maior. E o Jorge Jesus não tinha as opções de banco que hoje o Felipe Luiz tem. Tem mais jogadores para trocar. Ele não tinha. Só lembrar que o Rodolfo era o reserva da zaga, o Lincoln era o reserva de centroavante, o volante era o Pires da Mota, né? E por aí vai. O René era o reserva da lateral. Hoje tem 3 laterais. Alexandro, Ayrton Lucas e o Vinha. O reserva do Felipe Luiz era o René, que hoje está no Fluminense, que passou pelo Inter. O Rodineiro, reserva da lateral direita, e por aí vai. Então, esse era o elenco do Flamengo, que era muito bom o time titular, mas os reservas bem abaixo. O Flamengo fez um jogo muito, muito grande contra o Liverpool em 2019. Ontem, para mim, esse jogo ele ganhou uma lente de aumento em cima, ele ficou maior, ele cresceu, sabe? Porque foi realmente uma tremenda atuação em termos de competição com o time da primeiríssima prateleira do futebol europeu. E ontem não, ontem teve muitos erros. Agora, precisamos entender, esses erros também têm muito do estilo de jogo do adversário. E acho que a grande falha é o Flamengo não ter conseguido se desvencilhar minimamente em determinados momentos do jogo, quando se sabia que seria assim. Era óbvio que em determinados momentos o Bahia ia encurralar o Flamengo, ia jogar no campo do Flamengo e ia amassar o Flamengo. Isso aí nós sabíamos que ia acontecer, foi falado amplamente. O Flamengo esperava-se mais preparado para enfrentar esse desafio. E não estava, especialmente no começo do jogo. Todo mundo nervoso, errando muito, enfim. Agora, tem uma coisa boa, o Flamengo tem 2 enfrentamentos com times europeus nessa competição. Se souber tirar lições, isso vai ser bem relevante para a sequência. Com muita autocrítica, que tem que ter. Muita autocrítica. Sabe? E jogadores, como o caso do Arrascaeta, tem que repensar. Ele tem que ter autocrítica, entender o que aconteceu. E o Pedro, tomara que ele tenha prestado muita atenção no Harry Kane. Muita atenção. São jogadores de níveis completamente distintos. O Pedro é ótimo. O Harry Kane é outra história. Por que eu não faço o que ele faz? Que é o que se cobra do Pedro. Que eu adoro o futebol do Pedro, acho muito bom. Mas por que eu não faço o que ele... O cara é um 9 e é um 10, pô. Ele participa do jogo de várias maneiras. Por que eu não tento me aproximar desse nível? O que eu posso fazer? Eu não vou chegar de repente no nível do cara, mas o que eu posso fazer? Acho que tem que ter um pouco de inspiração também, humildade, para tirar algumas lições de uma oportunidade muito legal. A derrota entristece o torcedor, mas a oportunidade de você enfrentar um time desse, ela não pode ser desprezada, ela tem que servir para deixar ensinamentos. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live.
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$ 500 no Pix, isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.